Bom dia ao canal Sabedoria Mágica. Eu sou a Sabrina Bracho, mais uma vez aqui no norte da Espanha. Estou na cidade de Rosas, no norte da Espanha, essa cidade maravilhosa, um canto dos pássaros. Rosas, no norte da Espanha, pertinho da fronteira da França. O tema de hoje eu gostaria de compartilhar com você é sobre LGBT e adoção. Por que não? Esse tema é bem controverso porque muitas pessoas misturam religião, crenças próprias, às vezes de famílias, até de gerações passadas também de família, de que pessoas do mesmo sexo não têm o direito e não deveriam adotar crianças. Porque muitas pessoas falam, muitas igrejas, né, muitas mentalidades de pessoas religiosas falam que, no caso, uma criança crescer com pais do mesmo sexo não é saudável para o psicológico da criança, né? Porque na sociedade o homem foi feito para a mulher e que, no caso, muitos pais também heterossexuais lutam, né? Eu imagino que existe até associações também no Brasil, até outros lugares do mundo, contra isso, né? Pessoas querendo passar leis para poder impedir casais, né, homossexuais, né? Sejam gays, sejam lésbicas, ou seja, também casais, né, de uma pessoa trans, como no meu caso, de adotar uma criança, né? E muitas pessoas usam, né, a desculpa em relação ao psicológico da criança, que também isso pode incitar, né, a criança, no caso mais tarde, se tornar homossexual ou lésbica, pelo fato de ter dois pais, dizemos homens e dois pais mulheres, né, vamos dizer assim. E isso é completamente falso. Por quê? Porque no caso a criança não tem maldade, a criança ela nasce com o coração puro. A criança não vem formatada com todas essas crenças que nós temos, né? Hoje em dia, adultos, né? Em relação à cultura, à religião, a superstições. A criança ela vem com o coração puro. Uma criança não nasce racista. Se a gente pensar realmente, uma criança não nasce racista. Ela nasce com o coração puro. A única coisa que ela quer é amor, é se divertir, é utilizar fantasia, né, exteriorizar essa fantasia que ela tem por dentro pro lado de fora. Uma coisa que ela quer é ser feliz e ser livre. E a sexualidade, eu falei no outro vídeo, né, que eu fiz um testemunho numa universidade em Paris, de antropologia, né, eu falei sobre isso. A sexualidade, não escolhemos a sexualidade. A orientação sexual não se escolhe. A gente sente atração. É uma coisa interna, uma coisa que não está no nosso poder de poder escolher. Então, qual seria o problema? Por que seria um problema, no caso, dois pais, né, homossexuais e duas mães lésbicas de ter um filho? Não teria problema nenhum, porque a criança ela não vai ser manipulada ou incentivada a se tornar homossexual ou lésbica pelo fato de os pais ser gays ou ser lésbica. Não vai mudar em nada. Muitas pessoas falam que até a maior parte de casais homossexuais que têm um filho, que adotam um filho, a maior parte do tempo o filho é heterossexual e não homossexual. Por quê? Porque a sexualidade não se escolhe. Porque se a gente escolhesse, por exemplo, nos países muçulmanos, que são os países onde tem a homossexualidade, o LGBT é mais reprimido, mais discriminado, seria um paraíso de heterossexual. Não existiria nenhum homossexual, nenhuma lésbica em países muçulmanos. Por quê? Porque, no caso, nesses países, né, eles reprimem muito a homossexualidade. Então não ia existir, e é completamente falso, porque tem muito homossexual no país muçulmano. E a maioria deles, né, pedem refúgio. Eles vêm, né, aqui na Europa, na Espanha, na França, se refugiar por causa disso. Por causa da mentalidade da religião desses países, né, que a pessoa não tem nem o direito de existir. Porque muitos países vão até em prisão. Existe ainda pena de morte em alguns países, pela pessoa ser homossexual, ou trans, ou lésbica, né? Pior ainda, sobre adotar, né? Obviamente que nem lei vai existir para isso, né? Se a pessoa só do fato de existir mesmo, nesse país eles tentam até existir. O direito, a liberdade de existir, né? Ou seja, adotar uma criança nem se fala, né?
Então, esse assunto que eu queria abordar hoje com vocês é isso. LGBT e adoção, por que não? Né? Sabendo que o amor não tem gênero, o amor não tem sexo, o amor não tem cor de pele, não tem religião, não tem etnia. O único amor verdadeiro é o amor incondicional, é o amor universal. Uma criança, ela precisa de 3 coisas. Ela precisa de amor, carinho, proteção. Eu diria até uma quarta. Amor, carinho, proteção e presença. E outra coisa também que eu queria falar, muitas pessoas não pensam. Essas pessoas são radicais, que são contra a adoção, né, de pessoas homossexuais, de casais gays ou lésbicas para adotar uma criança. Todas essas crianças que existem no mundo, né, nos orfanatos, que são órfãos, são crianças órfãos de pais heterossexuais, irresponsáveis. Não existe criança abandonada por casais gays ou lésbicas. Ao contrário, esses casais vão dar todo o amor e carinho que essa criança precisa. E são crianças abandonadas por pais irresponsáveis, heterossexuais irresponsáveis. Por aí também não se deve julgar, não é porque a pessoa é heterossexual que vai ser irresponsável. Não é isso. Mas por aí a gente vê que o que uma criança precisa, o que ela quer é amor e carinho. Então, se uma criança nasce com 2 presenças, dizemos, masculinas, né, sendo gays, ou até um casal, uma pessoa trans e uma pessoa gay, não vai ter problema nenhum. Para ela não vai ter esse sentimento de discriminação, porque o que ela precisa é o amor e carinho, é a proteção. Se ela tem o amor, proteção, presença, carinho, ela vai ser uma criança feliz, vai ser um adulto feliz, responsável, com a saúde mental, saúde psicológica equilibrada. Ela não vai crescer com esse sentido de discriminação em relação ao outro. Para ela vai ser um pai ou vai ser uma mãe, ou vai ser 2 pais. Obviamente pela natureza, né? Uma mulher biológica tem o útero e um homem biológico, né, nasce com o órgão masculino, né, o sexo masculino, que é o pênis. Isso a gente não pode fazer nada. Porém, em relação a amor e tudo, isso é independente de gênero, independente de sexo, entendeu? A criança, ela precisa de amor. Todos nós precisamos de amor. Então, o tema que eu queria te falar com vocês é isso, sobre hoje, né? LGBT e adoção, por que não? Né? Não esquecemos, amor é incondicional, amor não há limites, não há gênero, não há crença, não há cor de pele, não há religião, né? Uma pessoa, um casal um homem de um país, né? Está apaixonado por uma mulher de um outro país, sendo hétero ou não, e o filho nasce, né, desse amor dos dois, intercultural, interetnia, nasce, né, do cruzamento dessas 2 culturas. É a mesma coisa, ele precisa de amor e carinho. Então, o amor não tem religião, não tem cultura. O amor é ilimitado. Todo ser humano precisa, até os animais também. Né? O que precisamos, o que a nossa alma reclama é o amor, é ser aceito, é ser amado, é encontrar o nosso espaço no mundo. Todos nós precisamos disso. Um ser humano que cresce sem amor desenvolve problemas psicológicos, psiquiátricos. A mesma coisa de um animal. Um animal que for muito reprimido, maltratado, ele vai passar até a ter medo do amor, porque ele criou esse sentimento de amor ligado à ameaça. Por aí você vê que a falta de amor gira transtornos. E que não devemos discriminar uma pessoa pelo fato de ela ser homossexual, pelo fato de ela ser lésbica, ou pelo fato de ela ser trans, ou pelo fato de casais querer dar amor a uma criança que foi abandonada, né, rejeitada, discriminada por pais irresponsáveis. Isso me faz lembrar também em relação aos animais, quando você vê animal abandonado no asilo, né, no canino, né, você chega ali, você entra ali, eles estão todos felizes, tudo pulando, doido para poder receber amor, carinho, para poder ter um lar, para poder viver e morar. Então você vê que até os animais, nesse caso também, estão buscando o amor, né? Tanto para poder dar, como para receber. É o que eles precisam. E também é engraçado, porque geralmente a gente fala que o animal que escolhe a gente, não é a gente que escolhe o animal. Por questão de frequência, por questão de afinidade. Né, eu vi alguns vídeos no YouTube, no Facebook, de muitas pessoas buscando animais para adoção. Eles vão numa sala grande, todo mundo está sentado, e no caso eles deixam o animal entrar, e esse animal vai entrando como se fosse uma
uma passarela para poder desfilar. E esse animal, ele entra e automaticamente ele é guiado pro futuro dono dele, que vai, no caso, adotar. Por quê? Porque ele é guiado pela energia, pela frequência da pessoa. Por isso, alguns animais que a gente tem, né, que a gente compra, por exemplo, o animal não se identifica com o dono. Né? Ele não é um animal, não respeita, não escuta a gente. Por quê? Porque não é compatível a nível energético e frequência. Por isso que o animal também, ele deve escolher o seu dono. Né? Por aí a gente vê que ser humano ou ser animal, o amor está aí. Né? Todos nós precisamos de amor. Um grande beijo daqui de Roças, no norte da Espanha, pro canal Sabedoria Mágica e até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Bye, bye.